Oi, oi, muito bom dia nessa nossa live. Paty Santos por aqui, dando sequência ao livro Mulheres Poderosas de Louise Hay. Vem comigo, estamos no 11º dia. Todos os dias dedicamos um tempinho. Planejamento, programação. A gente vem aqui, faz a leitura, reflete, medita e vamos juntos nessa jornada, falando nesse momento, na linha aqui do livro, sobre a criação dos filhos, como mulheres, né, muitas vezes solteiras, mães solo, estão encarando e fazendo essa tarefa e qual que é a nossa responsabilidade. Então vamos dar aqui sequência para as pessoas que vão chegar depois. Live fica gravada aqui, live fica gravada também no YouTube. Hoje, feriado aqui na minha cidade de Mogi das Cruzes, mas estamos aqui, né? O meu compromisso é esse. Primeiro pilar, a programação. A segunda aqui, estar presente. Gilberto, bom dia. Vamos lá, simbora, né? No nosso dia abençoado, maravilhoso, na nossa live de hoje. Então, sem muito mais, eu só quero dizer gratidão. Gratidão por essa semana que começa. Gratidão pelo dia de hoje, 1º de setembro. O que a gente pode fazer no primeiro dia do mês? Além de pegar uma folha em branco e anotar o que desejamos trazer para ele. Também é o momento da gente anotar aquelas lições que nós aprendemos com agosto, que de repente a gente não deseja que se repita nesse mês. Para aquelas pessoas que gostam de rituais, dia de soprar a canela. Por onde essa canela soprar, a abundância que vai adentrar. Então que nesse dia 1º de recomeçar, numa plena segunda-feira, você possa trazer um coração quentinho. Então vamos lá, minha contribuição, trazendo aqui um pouco mais da nossa leitura. E quem vai se chegando aqui, vai partilhando depois, para que outras pessoas, outras mulheres, outros homens tenham acesso aqui à nossa leitura. Então, nesse capítulo nós estamos falando sobre filhos, maternidade e autoestima, né? A autoestima que você cria para si mesma trará toda a autoestima para a sua família. Então faça uma reflexão neste momento. As mulheres, neste momento, têm oportunidade de criar os filhos para se tornar os homens que elas dizem querer, no sentido de bom caráter, de boa índole. As mulheres muitas vezes reclamam tanto sobre o comportamento e as atitudes dos homens, mas elas esquecem que são elas que na maioria das vezes criam os filhos. Se quisermos homens gentis, carinhosos e em contato com o lado feminino deles, somos encarregados de tratá-los dessa mesma forma. Lembrando que todos nós temos o nosso lado yin e yang, o lado feminino, o lado masculino. O lado masculino do fazer, do trabalhar, de pôr a mão na massa. Mas o lado feminino é o do criar. Então, ambos, homem e mulher, têm esse lado. E é muito importante a gente harmonizar ambos, tá? Ninguém é totalmente harmonizado se tiver só em uma das polaridades. Então, é importante ensinar também os homens sobre essa polaridade feminina, certo? Então, Nai, bom dia, minha linda, aguardando aqui, seguindo a leitura. Letícia, bom dia, falando aqui, Nai, aqui na nossa cidade, né, Letícia? Nossa cidade faz 465 anos, hoje estamos aqui, firmes e fortes na nossa jornada. Olha que interessante, né? Vocês que estão casadas, algumas vão ler aqui, acompanhar junto, não estão. Volta a voz. E o que eu quero dizer aqui? Uma palavra-chave. A autorresponsabilidade. Quem nunca reclamou de um homem? Quem nunca falou, puxa, ele não tem isso, não tem aquilo? Só que na leitura aqui na página 68, Louise fala assim, as mulheres reclamam tanto sobre o comportamento e as atitudes dos homens, mas são elas que criam os filhos. E se a gente quer homens gentis, carinhosos, precisamos também ensiná-los. Somos encarregadas de trazer para ele também esse olhar feminino. O que você quer em um homem e um marido? Sugiro que escreva essas coisas e tenha muito claro o que realmente deseja.
Então ensine seu filho a agir desta forma. A esposa dele gostará de você por isso, e você e seu filho terão um bom relacionamento para sempre. Isso é uma boa verdade, né? Quantas mulheres que hoje têm maridos que estão ali, parceiros, de boa índole, companheiros, gentis, amorosos, com empatia. Você fala, nossa, minha sogra, né, deu uma boa base para ele. Lembrando que a base é essa de trazer a vida, né? A responsabilidade dela foi trazer a vida, mas se ela pôde e você pode ensinar que ele tem também os deveres e não só os direitos, porque muitas vezes, qual que a história mostra? Aquele homem que chegava em casa, sentava no sofá, pegava lá uma cerveja, sofá e deixava a mulher fazer tudo. Hoje, em alguns lares mudou, né? Ele chega, vai para o sofá com o celular. Então, vamos trazer isso. Lembrando que, mulher, se você hoje está separada, não critique seu ex-marido. Isso apenas ensina seus filhos que o casamento é uma guerra. E quando eles crescerem, o casamento deles será um campo de batalha. Uma mãe tem mais influência sobre seu filho do que qualquer outra pessoa. Mães, unam-se. Quando as mulheres se juntam para essa finalidade, poderemos ter o tipo de homens que dizemos querer ter em apenas uma geração. E aqui é livre de ego, livre de certo e errado, mas a gente está falando sobre caráter, sobre respeito. Finalizamos ontem o Agosto Lilás. Quantas mulheres que têm alguma história muito triste vindo deste lado de violência, talvez porque homens feridos, que foram feridos lá na infância, não tiveram essa consciência, e o que eles receberam, o que eles viram, o que eles viveram, foi o que eles trouxeram, punindo muitos homens, minha gente, vocês sabendo que a gente replica o que tá lá dentro, né, nossa criança interior ferida, tudo que tem lá dentro deles, replicam. Muitos homens punem, entre aspas, as mulheres no sentido de estar punindo a mãe. Aquela mãe que lá atrás não soube dar o amor que ele achava que merecia, aquela a mãe que não esteve presente, ou a mãe que traiu, que abandonou o pai, que o abandonou. Então toda essa raiva, toda essa mágoa, ela é transformada numa dor tão profunda que quando adulto ele não consegue se relacionar com outras mulheres. Parte disso provavelmente vem. E a parte que nós podemos dizer, olhar com compaixão, e que isso também pode mudar. Então que a gente nesse momento tem esse poder de trazer exatamente aquilo que a gente deseja. Então uma criança que recebe o amor, que recebe o afeto, que recebe a boa educação, ela vai construindo bases que vivencia o respeito dentro do lar. Então onde que começa? Primeiro com a gente, né? Se nós concedermos poder às crianças pequenas, teremos adultos poderosos. E veja bem, é um poder no sentido do autoestima, do autoamor, da autovalorização, de valores reais, valores genuínos. De vez em quando, recebo carta de mulheres e homens que dão aulas em escolas, e eles me contam sobre resultados maravilhosos que obtiveram quando ensinaram esses métodos. É ótimo ver que eles conseguem fazer o que eles conseguem ver com as crianças. Geralmente, eles só trabalham com elas durante uma série, mas mesmo assim podem introduzir algumas ideias positivas em cada criança. Falando nos dias atuais, um livro muito interessante e importante que eu li é o livro Mindset, né? Onde a gente traz lá a mente de crescimento e a mente fixa. E tem resultados incríveis. Depois eu deixo aqui para vocês, quem não conhece, eu super recomendo. É um livro poderoso e me trouxe assim insights muito importantes para a criação do nosso filho. Quando nossas filhas aprendem a ter o poder, elas não se permitirão ser abusadas ou diminuídas de maneira alguma. Além disso, nossos filhos aprenderão a ter respeito por todo mundo, incluindo todas as mulheres na vida deles.
Nenhum bebê nasce sendo um abusador, olha só o que eu acabei de falar. E nenhuma menina nasce como uma vítima ou como falta de autovalorização. O abuso aos outros e a falta de autoestima são comportamentos aprendidos. As crianças aprendem a violência e aprendem a aceitar a condição de vítimas. Se quisermos que os adultos de nossa sociedade se tratem com respeito, então devemos criar nossos filhos para ser gentis e respeitar a si mesmos. Somente dessa maneira, os dois sexos se honrarão realmente. A Letícia, que trabalha com criança logo pequenininha, na primeira, né, infância, já tem essa responsabilidade, né, Lê, de não criar, porque a criação vem de casa, mas de levar para essas crianças esse amor, de levar para essas crianças os valores e também levar para essas crianças a sabedoria de tipo saber o que é importante para elas. E quando, né, os educadores muitas vezes, na maioria das vezes, acessam coisas que muitos dos pais não acessam, é hora de sim alertar a escola para que chamem os pais. E em vários ambientes que eu já estive, pais foram chamados porque eles não sabiam o que estava acontecendo com o filho. E não é um lugar de crítica, porque nesse mundo a gente vai entrando no piloto automático, entrando para as nossas dores, entrando para os nossos problemas, e às vezes a gente se negligencia. E se a gente está se negligenciando, como será que eu vou conseguir, além de tudo, olhar também para o filho, para a filha, para a pessoa que eu estou cuidando? Então é um papel muito importante. Lembrando que a escola, ela tem a ferramenta de levar para os nossos filhos a parte didática, levar o conhecer, o desenvolver intelectualmente, passar... Me corrige, tá, Letícia, se eu estiver falando alguma coisa assim, eu não sou da área, mas eu entendo que, assim, o papel da escola é trazer a alfabetização, mas dentro de casa a gente dá continuidade, a gente incentiva, a gente apoia, e a educação, os valores, vem daqui, né, do nosso lar. E aí é um conjunto, né, pais e filhos. Voltando aqui para nossa leitura, para terminar o capítulo, vamos começar outro. Se você é mãe e tem a oportunidade de ser um exemplo, você pode ensinar seus filhos a fazer afirmações e se colocar na frente do espelho. Aqui a Luísa já ensina que desde pequenininho fica muito mais fácil. Adultos têm dificuldade de se olhar no espelho. As crianças não, as crianças adoram fazer essa prática. Faça isso juntos diante do espelho. Quem fizer depois me marca. Eu fazia muitas vezes com o Arthur pequenininho. Ajuda a criar experiências positivas. A família que faz afirmações positivas, unida, tem uma excelente vida. Explique para as crianças o quanto os pensamentos delas são importantes. As crianças irão aprender que parcialmente são responsáveis por suas próprias experiências. Elas participam da criação de suas vidas e isso lhes concede o poder de fazer mudanças. Pais, nós temos a tendência de reprimir muitas emoções. Em cada casamento, geralmente existem problemas não mencionados e não comunicados, os quais ainda não foram resolvidos, e os filhos percebem isso. Eles expressam esses problemas, o que chamamos de terríveis 2 anos. Quem nunca falou dos terríveis do terrible 2, né? Aquela fase da criança dos 2 anos. Realmente acontece quando as crianças começam a espelhar os sentimentos reprimidos dos seus pais. Os anos da adolescência representam um agravamento desse padrão de comportamento. Os pais tendem a culpar os filhos em vez de resolver seus próprios problemas. Olha só, minha gente, eu acredito firmemente nisso quando pais vêm falar que meu filho tá terrível, meu filho é terrível. E eu sempre acredito que primeiro a gente cuida da gente, para depois a gente naturalmente ver que tudo vai sendo cuidado ao redor. Letícia, você colocou, meu Deus, né? Eu pensei em você. Quais conflitos você estava vivendo quando a Aninha estava com 2 anos? Quais eram seus medos? Quais eram suas preocupações? O que você vibrava naquele momento? Toda aquela dúvida, aquele turbilhão, a criança vai reverberando
e ela tá só espelhando o que tá na gente. Veja bem, a parte boa é que não é para se punir. A parte boa é que você toma consciência disso e já sabe que temos uma lição do orar e vigiar sempre. Sempre estaremos, né, em desafios, mas nós sempre podemos mudar isso com as afirmações, sabendo que o quanto responsáveis somos até os 18 anos dessa criança, desse depois adolescente, total nossa responsabilidade. Quando você se libertar de seu ressentimento e perdoar os seus problemas, vai perceber que seus filhos mudarão para melhor, milagrosamente. Olha só, para finalizar esse capítulo aqui. Na vida, geralmente confundimos o mensageiro com a mensagem e acabamos perdendo a lição. Quando nossos filhos ou outras pessoas fazem algo para realmente nos aborrecer, geralmente ficamos bravos e o culpamos. O que não estamos percebendo é que essas pessoas só estão interpretando um papel em nossa peça. Elas estão espelhando algumas crenças, padrões de comportamento ou problemas reprimidos dentro de nós. Elas estão nos mostrando algo que agora temos a oportunidade de liberar. Na próxima vez que você ficar com muita raiva de alguém, tente recuar e perguntar: qual é a lição aqui? Como esse incidente me lembra de algo da minha infância? Qual é o padrão de comportamento que estou procurando? Eu estou disposta a perdoar a mim mesma e aqueles no incidente original? Nossos filhos e nossos amigos geralmente nos mostram coisas sobre aquelas que, na verdade, não queremos enxergar ou com as quais não queremos lidar. Nós realmente adoramos fugir de nossa lição. Então, veja bem, a mensagem que a gente recebe, a gente fica enlouquecida, a gente fica com raiva. Mas essa mensagem veio de um mensageiro que veio como uma lição da vida, simplesmente para que a gente possa superar e vivenciar. Quem aqui está no grupo Cura e Energia, eu preparei um Pode Curar, que eu preparei na quinta-feira. E por correria da vida, eu publiquei ele no domingo. Foi ontem, né? Foi sábado. E foi exatamente sobre isso. Eu estava fazendo passando por terapia, eu era terapiada, e eu acessei um momento da minha vida já adulta, mas já tem muitos anos, uns 20 anos, que eu acessei algo que quando eu falei, eu machuquei. Só que eu machuquei a mim primeiro, porque eu entrei em humilhação, eu entrei em vergonha, eu fiquei assim, caramba, uma adulta agindo como uma criança, com um colega de trabalho. Gente, quando eu lembrei da situação, veio pro corpo, veio de novo aquela sensação de vergonha, veio de novo aquela sensação de humilhação, só que eu, Patrícia, né, fui a causadora, né, vamos dizer assim, porque eu projetava nessa pessoa que ele não gostava de mim, que ele era um funcionário que era puxa-saco, que era uma pessoa que gostava de ficar procurando pelo em ovo, que era cheio de mimimi. Nossa, eu tinha uma lista para falar dessa pessoa, sabe? E adivinha, ele sempre aparecia na minha frente e tudo que falava eu interpretava mal, sabe? A criança, a arrogante, a dona da verdade. E aí um dia eu recebi um e-mail que eu nem faço ideia do que seja naquele e-mail, mas eu lembro que eu li, pronto, a ferida. Não foi a mensagem, foi o mensageiro. Eu não estava importando com o que estava escrito naquele e-mail. Eu estava importando com a pessoa que mandou aquela mensagem. Se fosse uma pessoa legalzinha, boazinha, que estivesse no meu dia a dia, eu prontamente ia receber, ia fazer qualquer coisa. Só que veio daquela pessoa, que era para quem tinha o ensinamento. Adivinha? Eu não sabia disso, né? E adivinha o que eu fiz? Fiquei tão brava que eu fui partilhar com um amigo isso, que era um outro amigo lá do trabalho, um gerente que eu queria como aliado. Tá vendo? Olha como ele é. Olha o jeito que ele me trata, olha o tipo de coisa que ele me pede. Sabe? Pensa que eu não tenho que fazer, sei lá o que eu falei, gente, mas eu sei que eu lavei a minha alma. Mas a mensagem não foi encaminhada, a mensagem foi respondida. Adivinha o que aconteceu? Ele recebeu, leu tudo aquilo, provavelmente ficou magoado, chateado, embravecido, né, para outra palavra, e devolveu para mim.
Também falando alguma coisa, tipo, acho que você mandou para a pessoa errada, mas mensagem recebida. Criou um baita de um clima, né, gente? A vida continuou, mas apesar de ter acontecido lá atrás, vocês acreditam que reverbera ainda hoje? E quando eu fui fazer esse exercício, gente, eu não vi nada que aquela pessoa era aquilo. Eu via que eu era aquela pessoa chata, aquela pessoa de mimimi, aquela pessoa que acha que é dona da verdade. Gente, é horrível, a gente não quer olhar para isso. Paty, mas você é tão calminha, você é tão boazinha. Gente, eu sou só um ser humano. Você também é um ser humano. Você também tem o seu lado luz, você também tem o seu lado sombra. Que bom que a gente evolui. Hoje, eu não procuro mais aliados para ficar contando quanto que eu fui mal interpretada ou quanto a vida é injusta comigo. Hoje eu tenho a ferramenta. Então, olha só, lembre-se, não confunda o mensageiro com a mensagem. A vida, o universo colocou essa pessoa... Gente, eu lembro o nome e o sobrenome da pessoa, sabe? Para eu pedir perdão. Ele só veio como um ensinamento para mostrar quem que eu estava sendo naquele momento da vida. E a vida também te apresenta um chefe, um marido, uma amiga, um colega de trabalho, um cliente, um paciente, um fornecedor, um vizinho, a sua mãe, o seu pai, o seu irmão, a sua irmã. De repente serão pessoas que vão chegar na sua vida, vão trazer situações, porque a vida traz desafios como professores amorosos para a gente evoluir. Só que aí a gente se prende na mensagem, com raiva, remoendo, e não presta atenção no mensageiro. A lição aqui é para que nós possamos olhar o que essa mensagem chega aqui para mim, o que ela quer dizer para mim. Esse mensageiro, ele é só o quê? Ele é só um ator. Então, eu vou fechar essa mensagem aqui, dessa parte, e vou ler o início do capítulo 6, sobre saúde. Para quem me acompanha sabe que eu trago muito essa reflexão que nós temos tudo em nossas mãos para nos libertarmos de nossas dores físicas e emocionais. A leitura desse livro aqui, que vai adentrar agora em setembro, estamos quase na metade dele, é uma ferramenta para te mostrar que tudo está na sua mão, o poder que tem dentro de vocês, criando uma boa saúde para si. Nós mulheres precisamos nos manter informadas sobre os muitos métodos alternativos de tratamento para o nosso corpo. Não podemos simplesmente confiar nos fabricantes de comprimidos. As propagandas na televisão nunca nos darão a informação de que precisamos. Os remédios de venda livre podem mascarar um sintoma, mas não tem nada a ver com a verdadeira cura. Se nos prendermos aos antigos sistemas de crenças sobre as posições das mulheres e continuarmos a usar os antigos métodos para administrar nossa saúde, ficará difícil termos poder. É hora de reavermos nosso poder em relação às indústrias médicas e farmacêuticas. Nós temos sido afetadas pela medicina de alta tecnologia, que é muito cara e muitas vezes destrói a nossa saúde. É hora de todas nós aprendermos a termos controle de nosso corpo e criarmos uma boa saúde para nós mesmas, com isso salvando milhões de vidas e economizando muito dinheiro. Quando realmente entendemos a conexão corpo e mente, a maioria de nossos problemas de saúde irá desaparecer. As lojas de alimentos saudáveis estão cheias de publicações que lhe ensinam como manter seu corpo saudável. Tudo que você aprende sobre si mesma, sobre a vida que lhe concede poder. Aí a Louise traz uma referência literária. Eu realmente recomendo o livro Corpo de Mulher, Sabedoria de Mulher, de Christiane Northrup. A doutora médica holística renomada tornou-se minha mentora. Também sugiro que você se torne membro de sua organização, a Health Wisdom for Women Network. Eu não sei, tá, minha gente? Depois vale a pena a gente dar um Google aqui. Na tradução, a sabedoria da mulher, a sabedoria da mulher, Health Wisdom, a sabedoria da mulher na sua rede de networking.
Ela tem uma publicação mensal que manterá você informada sobre como curar os seus sintomas de forma natural e sobre as novidades a respeito de assuntos relacionados à saúde feminina. Amanhã a gente vai falar sobre a importância da nossa alimentação, tá bom? A Luísa vai trazer aqui um olhar sobre o papel da nossa alimentação. Vou parar por aqui. Quem está aqui comigo que chegou firmemente até o final, eu vi que algumas pessoas entraram, saíram, mas deixa eu falar oi para a Silvinha, que está aqui desde o começo também, né? Silvia, Fabiana Dias, bem-vinda, Aline, que chegou aqui também. Vamos aqui, gente, vocês não falaram nada sobre essa parte dos filhos, tirando a Letícia que colocou, meu Deus, que vocês acham da palavra de hoje? Qual que é a palavra-chave para nós, hein? Eu gosto muito dessa parte da palavra mensageiro ou mensagem. Eu acho que essa palavra do que a gente tem, qual que é a lição aqui, que é o que a mensagem traz para nós. Ainda sobre filhos, como esse capítulo foi focado em filhos, nós podemos colocar sobre filhos. Filhos é como pode melhorar, né, Aline? Aqui o nosso papel como mães, né? Sobre essa autorresponsabilidade. E aí, o que a gente coloca aqui? Responsabilidade é uma baita responsabilidade, né, Letícia? Mensageiro, gostei. Eu gostei de mensageiro, mas sabe, eu trazendo a história que eu coloquei aqui, Aline, sobre a nossa responsabilidade com o que a gente recebe, como a gente passa. A nossa responsabilidade como mãe, a nossa responsabilidade como profissional, a nossa responsabilidade como mulher, a nossa responsabilidade como criando nossos filhos, a nossa responsabilidade como nós agimos com o nosso dia a dia com as ferramentas, né? E a parte é que as lições, elas vêm. Se 20 e poucos anos depois eu precisei encarar algo que aconteceu lá atrás, só para eu entender o que é projeção, assim, literalmente, né? Porque eu ensino, sei o que é projeção, eu falo, nossa, eu tô projetando tal coisa, tal pessoa, eu falo isso para os meus clientes, só que algumas coisas ficaram no passado. E aí, quando a gente resolve alguma coisinha ali, vem, né, como uma cura. Então, eu acessei essa cura. E a minha responsabilidade, aqui pegando essa palavrinha da Letícia, a minha responsabilidade é guiar vocês para que vocês também acessem aonde que está reverberando a cura. Eu sinto, né, no coração que a Letícia acho que teve um momento ahá, quando a gente estava falando do Terrible Two, dos 2 aninhos, né, que a gente acha que é tudo da criança, e na verdade aquela criança está só projetando o ambiente, a atmosfera que ela está vivenciando. Então, olhe o que tem na sua vida hoje que não está bem resolvida, que você nem faz ideia para que você possa resolver, para que isso não venha assim como um lembrete através dos filhos. Isso não vai ser papo dessa live, que eu vou finalizar agora, mas sistemicamente, muitas das vezes, quando as crianças chegam com algum sintoma, nós trabalhamos nos pais essas questões. Aline, agora mesmo estava lembrando, né, da sua constelação, quando a gente trouxe ali à tona algumas coisas que ficaram, não é, mas qual que era o resultado? A gente só queria o quê? Que a criança ficasse bem, que ela não saísse daquele cenário que não lhe pertencia, né? A criança não precisa estar no cenário das nossas da nossa evolução e trazer pra gente como um farol. Olha o problema. Então, qual que é a lição? Se, né, um pequenininho tá com alguma doença, tá com algum desconforto, tá tendo aí terrores noturnos, tá agitado, pesadelos, ou realmente uma doença física, primeiro olhe como que tá o cenário aqui da vida, o que a gente tem que olhar por trás disso. E aí sim, com essa consciência, constelar, com essa consciência, buscar o que dá para ser ajustado aqui, né? Estou até agora, o quê? Mas responde, Aline, a vida deu uma mudança depois disso, não deu? Teve direcionamentos, a criança melhorou, não entrou naqueles padrões,
a gente sabe que sempre, sempre, sempre é algo nosso. Nosso, que também pode ser ali, do marido, tá, minha gente? A criança não tá só projetando o que a mãe tá fazendo, não. Também tem ali o cenário do pai. O pai anda preocupado, trazendo muito estresse, vivenciando dificuldades no trabalho, ou em casa ele tá muito calado, não tá partilhando. A criança vai sentir isso. E a forma que ela reproduz é ficando doente, é fazendo aquelas artes, é fazendo um monte de coisa. Então, é confiar que a divina providência acontece, né? Olha assim, sempre esse Felipe melhorou sim, sempre vem uma cura. Então, fechando a nossa live de hoje com a palavra-chave responsabilidade, adentramos aqui já na metade do livro, minha gente. Amanhã, ó, página 73, exatamente na metade do livro. E com quentinho no coração agora, falando sobre a saúde. Estejam aqui comigo amanhã às 7h45, para a gente falar que é um capítulo um pouco mais longo. Loise, né, falou muito sobre mente e corpo. Vamos adentrar aqui. E é isso. Até amanhã. Parabéns, Mogi das Cruzes, 465 anos, minha cidade natal. Parabéns para os aniversariantes do dia de hoje. Parabéns para você que vai pegar uma folhinha em branco nesse 1º de setembro e colocar aqui tudo que você deseja para esse mês e receba as bênçãos, porque sim, nós merecemos tudo de melhor que a vida tem para nos dar. Um beijo no coração e gratidão. Gratidão.